agradecendo a Jesus por mais essa inigualável oportunidade, que Ele nos abençoe a todos e abençoe também a nossa palestrante da noite, que o Senhor a inspire e inspire também a cada um de nós na recepção de todas as bênçãos que serão exaradas hoje, que cada um de nós possa receber de acordo com a sua necessidade, com o seu entendimento, e que Jesus seja louvado, honrado e glorificado com as nossas atividades. Boa noite, Adria, seja bem-vinda mais uma vez ao púlpito do nosso espaço virtual do Centro Espírita Nália Franco. A partir de agora, fique à vontade, faça a sua palestra, qualquer coisa é só nos chamar, está bem? Tá bem. Hoje, peço desculpa aos contratempos. Hoje, o assunto é pensamento e frequência vibratória. Então, assim, o pensamento, ele é, na verdade, uma energia, ao contrário de que algumas pessoas, ou muitas pessoas ainda pensam, que o pensamento, ele é algo material. Mas o pensamento é um assunto muito complexo para nós que estamos encarnados, porque nos falta termos, nos falta comparações de tudo aquilo que tem a ver com o sobre-humano, que tem a ver com algo que não está no nosso plano físico. Então, esses assuntos que não permeiam a nossa vida terrestre, que perpassam disso, que vai além disso, para nós ainda são conhecimentos que são bastante restritos. E começando a estudar na doutrina, nós começamos a ter um pouco de iluminação nesse aspecto. E até para aqueles que já estão há bem mais tempo, existe ainda muito do que não é dado a entender. Então, existe ainda muita falha de entendimento, inclusive para aqueles que já estão mais instruídos, por conta de que os nossos sentidos humanos, eles não dão conta dessa complexidade de tudo que envolve o plano astral, tudo que envolve o mundo astral, tudo que não tem a ver apenas com o nosso mundo corpóreo. E então, também se pensava, ou algumas pessoas ainda pensam, que essa questão do pensamento, ele é algo corporal, porém ele não é corporal. Nós sabemos que ele produz ele tem produtos materiais. Existem situações biológicas, né? No nosso organismo acontecem muitas coisas que são provocadas pelos pensamentos, tanto os bons como os pensamentos que são desarmonizados, né? Mas, em si, o pensamento ele não é algo material e bem difícil de estar fazendo aí um destaque, um conceito aí bem preciso. E assim, nós temos uma questão, no Livro dos Espíritos, número 82, que diz assim: será certo dizer que os espíritos são imateriais? Imaterial não é bem um termo. Incorpóreo seria o mais exato. Pois, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance de vossos sentidos. Os assuntos relacionados ao espírito é sempre muito complexo pelas faltas de definições, né? E aqui tem uma questão também do Livro dos Espíritos, na 421, que diz: como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. E assim, o Allan Kardec ele vem dizer que a comunicação
ela expressa entre os espíritos, ela é bem mais ostensiva, né? Ou seja, a comunicação entre os espíritos, ela ocorre de uma maneira mais livre. Existe uma liberdade maior na comunicação dos espíritos. Como existe também uma comunicação melhor e mais ostensiva quando nós estamos dormindo, quando o nosso espírito se desprende um pouco da matéria. Aí existe aí uma comunicação mais ampla, mais clara também, mais precisa e com mais liberdade. No Portal do Espírito tem uma consideração de Alunei Silva bem interessante. Tem uma pergunta e a consideração dele. Ele diz assim: como podemos elevar as nossas vibrações e a capacidade de sintonia com o desenvolvimento do estudo, conhecimento, sentimento, serviço prestado e a prática do bem? Ou seja, para que nós podemos ter aí uma vibração melhor, para que nós podemos realmente dizer que nossos pensamentos estão elevados, para que nós possamos ter espíritos que estejam ali nos ajudando, benfeitores que estejam nos auxiliando, nós temos e precisamos de buscar o autoaperfeiçoamento, o estudo e a disciplina. Então, nós temos que ter esforço, empenho, disciplina, e estar sempre vigiando, porque as nossas companhias, não somente as companhias físicas do plano físico, né, mas as companhias nossas, invisíveis, elas dependem muito daquela frequência, daquela vibração que a gente está emanando, né, porque as vibrações são movimentos, né, movimentos do pensamento. Então, esses movimentos do pensamento, esses pensamentos repetitivos, existe toda uma questão da afinidade, uma afinidade moral entre os seres encarnados e desencarnados, claro que de encarnados para encarnados também, mas em relação a essas companhias espirituais, essas companhias invisíveis, esses movimentos repetitivos, essas ideias repetitivas, elas vão estar ligando alguns tipos de espíritos junto conosco. Então, é claro que se a gente quiser ter bons espíritos nos ajudando, nos auxiliando na caminhada, nós temos que estar muito conscientes dessa responsabilidade que esse movimento aí, essa força criadora que é o pensamento, e usar essa força criadora para o bem, para o nosso bem, não somente para o bem do semelhante. Claro que nós devemos desejar o bem a todos, fazer o bem aos semelhantes, mas muitas vezes nós temos dificuldade de fazer o bem para nós mesmos. Nós, às vezes, temos dificuldade de pensar o bem de nós mesmos, de acreditarmos que temos potenciais, de acreditarmos que as coisas vão dar certo. A partir do momento que a gente começa a acreditar que as coisas vão dar certo e que a gente coloca o nosso mental, que a gente coloca ali as nossas ideias fixas, não ideias viciadas, né? As ideias fixas na iluminação, no positivismo, acaba que esses pensamentos, eles se materializam. Então, aonde nós não estávamos conseguindo algumas coisas, o universo, né, aí vem aquela fala que o universo conspira a nosso favor, mas, na verdade, é o nosso pensamento que vai conspirar ou não ao nosso favor, não é um destino, não é uma coincidência, faz parte daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos dentro de nós construindo a cada dia. Então, isso é o determinante. Então, o pensamento é o determinante para as nossas situações internas
para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, mas ele é muito determinante nas situações no meio externo. Então, esse meio externo aí, ele tem uma relação muito forte com o pensamento que nós emitimos. E tanto é que para isso existe a física quântica, que é uns estudos voltados para toda uma equação, para todas as fórmulas aí que essa disciplina à parte faz, porque como o espiritismo ele não nega a ciência, além do espiritismo não negar a ciência, a ciência ainda busca, a ciência, na verdade, acaba comprovando o espiritismo. Um exemplo, essa questão do pensamento, ele tem ele existe uma velocidade, ele existe uma força, ele existe uma frequência, então existem muitas coisas que faz parte dessa outra disciplina que não iremos estar aprofundando nesse momento. Mas isso tudo faz parte daquele espelho, né? Então, os nossos pensamentos, ele não espelha só para nós, voltados para nós, para o nosso interior. Ele também espelha nas situações que nós vamos vivenciar e que vai estar nos ajudando. Um exemplo, não é que nós vamos pensar o bem e não vamos passar por problemas, como a gente também não vai usar uma fé, uma religião, uma doutrina, a fim de que não passamos por problemas. O pensamento, como um exemplo, uma religião, ele vai ajudar bastante. Então, ele vai estar auxiliando. Porém, existe aí muito, né, precisa da contrapartida do indivíduo. E o pensamento, ele exige uma disciplina ali constante. Então, quando a gente começa a ter mais fé, mais esperança, mais disciplina, até as provações, as expiações e alguns chamados karmas, o qual nós iremos passar com uma maneira melhor de ver a vida, de pensar, de sentir, de emanar os sentimentos, as sensações, cuidando dos nossos desejos também. Nós vamos estar passando pelas situações que realmente nós nos responsabilizamos antes de vir, né, antes de vir para esse mundo material, todo aquele planejamento do qual muitas vezes nós participamos quando essa encarnação não foi compulsória e nós participamos desse planejamento para estarmos fazendo aí, realizando essa jornada no mundo material. Então, a gente não vai deixar de passar pelas situações que, inclusive, nós nos comprometemos. Porém, nós iremos passar de uma maneira muito mais branda, muito mais suave e com menores prejuízos para a nossa saúde, menores prejuízos para os nossos relacionamentos. Então, o pensamento ele não vai, ali como a religião, por exemplo, excluir de nós situações de dissabores, de provações, de dificuldades. Mas todas as dificuldades que nós iremos passar com um bom pensamento, com uma boa saúde, é claro que nós vamos estar ali conseguindo não somente passar por todas as dificuldades, como nós vamos conseguir construir todo aí um processo, iniciar todo um processo de evolução. Porque nós sabemos, claro, que não viemos aqui também apenas para passar por algumas provações, mas, além de cumprir aquele serviço que nos foi dado, realizar, junto ali da tarefa, de estar justamente nessa tarefa, de estar cumprindo aquele dever, e estar também evoluindo através do estudo
do aprimoramento, do autoaprimoramento. Na Gênese, Allan Kardec faz uma pontuação. Pensamento é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. O conceito de pensamento, no geral, ele tem a ver com todas as atividades psíquicas. Para o Espiritismo, o pensamento ele também tem a ver com as atividades da mente, mas ele vai além, como em muito, né? Como o Espiritismo vai além aonde a ciência para, aonde há ali um certo ponto para a ciência nas explicações de determinados assuntos. E o pensamento na doutrina espírita, além de ser uma atividade mental, ele também é algo que vai estar moldando o nosso comportamento, vai estar moldando as nossas relações, vai estar moldando o nosso espírito através, na verdade, vai atuar, vai ter toda uma atuação aí do pensamento no perispírito. E essa é, na verdade, a relação, né, do pensamento com o perispírito. Então, esse desenho aí do perispírito, que é a nossa ligação com o corpo, existe ali uma dependência, uma certa dependência do pensamento e em relação ao perispírito. Temos alguns conceitos que eu separei aqui para estar ficando mais claro. Experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos. Estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. Inspiração é a equipe de pensamentos que aceitamos ou procuramos. Então, essa inspiração é aquela situação de pensamentos de pessoas, na verdade, de espíritos, tanto encarnados ou desencarnados, que existe ali desejos em comum, pensamentos em comum, sensações. Então, essas afinidades morais têm a ver, ela relaciona com toda essa equipe que a gente acaba tendo na nossa rotina de vida, ou em alguns momentos, quando nós, de alguma maneira, abandonamos a fé, ou então estamos passando por situações que a gente acaba entrando numa certa descrença, a gente acaba tendo essas companhias indesejadas, por conta dessa relação aí de todas as afinidades, né? Não só os gostos, mas a afinidade moral, ou seja, aquele estágio que os espíritos estão em comum. Então, por isso, e a gente sabe que, é claro, que não vamos estar do dia para a noite mudando efetivamente os nossos pensamentos. Na verdade, vamos até começar a mudar os pensamentos, mas o padrão vibratório, para dizer que nós estamos realmente, que nós somos seres com pensamentos elevados, nós precisamos de um tempo, na verdade, de bastante tempo, porque uma vida inteira de equívocos, ou, de repente, aí, várias encarnações de equívocos, de pensamentos desequilibrados, de atitudes, de ações desequilibradas, não vai ser para o dia da noite que você vai estar aí sanando todo aqueles miasmas, tudo aquilo que, pela repetição dos pensamentos, acabou se formando, na verdade, acabou se fazendo um desenho no seu perispírito, registrado muitas informações desses pensamentos constantes. Então, nós vivemos, muitas vezes, muitas vidas com pensamentos desequilibrados, com sentimentos, desejos de vingança. E aí, nós viemos para essa vida e continuamos ainda com resquício disso. Então,
para que a gente não fique naquele estado de uma descrença que eu não vou conseguir mudar, porque não é fácil mudar e eu acabar abandonando isso aí, ou seja, a falta de disciplina, a falta de empenho. Então, a gente tem que ter muito claro isso aí, que nós temos que mudar o pensamento, mas ao mesmo tempo, nós aceitarmos que é algo que exige muito mais e que exige não só empenho, mas como tempo e paciência, porque imagina quantas coisas de erradas que nós fizemos na vida passada ou mesmo nessa vida, e aí a gente vai adentrar, começar um estudo, começar numa rotina de fé, e a gente não vai se tornar santo. Comecei a mudar meu pensamento, agora eu já sou um ser de um padrão mental elevado, um ser elevado. Não. Então, é possível a mudança e ela tem que acontecer e nós devemos buscar, mas sempre termos a serenidade, termos a paciência e não ficarmos em desânimo por conta de sabermos que exige muito tempo. Então, é necessário que a gente mantenha aí uma postura de firmeza, uma constância no bem, nas atividades que são positivas, fazermos coisas para nós mesmos, coisas que vão nos dar aí mais saúde, prazer, né, de uma maneira original, no seu sentido original, de prazer, de bem, que não é aquele voltado para o material, mas para as coisas da alma, para as necessidades reais que nós temos. E aí também existe a situação do médium, do passe, porque imagina uma pessoa em desequilíbrio, ele está aplicando um passe em uma outra pessoa, porque nós sabemos que o passe, ele é uma transmissão de energia. Então, ele tem que ser uma doação de energia. Então, essa doação de energia tem que ser energias salutares. Para que se atinja esse fim, o médium ele tem que estar em constante esforço, com pensamentos voltados para o bem, para a prática do bem, e em constante vigilância. Aquela situação do orar e vigiar. Especialmente no dia. E no dia que for realizar as tarefas numa casa de oração, que nesse dia, especialmente, procure distanciar das circunstâncias que podem estar ali causando um estresse acima da média. Então, para que esse médium tenha ali um equilíbrio, para que o mentor possa agir juntamente com ele. Porque o passe, ele é a doação de energia do médium para aquela pessoa que está em tratamento. E ele também pode ser uma doação de energia de pessoa para pessoa, e também, além dessa doação da pessoa, né, desse ser, desse espírito encarnado, ele pode também, além dessa energia do espírito encarnado, ter a energia do médium. Então, aí vai ser, o passe, ele vai ter uma potência de cura muito maior do que quando é apenas do encarnado para aquela pessoa que vai estar fazendo ali o tratamento. E, pelo tempo, já vou deixar uma mensagem de uma passagem, que eu até fiz um resumo, porque a passagem é muito extensa, do Dr. Bezerra de Menezes. Conta-se que o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes orientava, no Rio de Janeiro, uma reunião de estudos espíritas com a palavra livre para todos os circunstantes, quando, após comentários diversos, perguntou-se se mais alguém desejava expressar nos temas da noite.
Foi então que renomado materialista, seu amigo pessoal, lhe dirigiu e fez uma provocação, e fez questão também de se reafirmar ateu. Bezerra, continuo ateu, e não somente por meus colegas, mas também por mim. Venho convidá-lo a debate público, a fim de provarmos que o materialismo é incontestável frente ao espiritismo. E previno a você que o materialismo já levantou extensa lista de médiuns fraudulentos, de chamados sensitivos que reconheceram seus próprios enganos, dos que largaram em tempo o suposto desenvolvimento das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras que se viram envoltos. Bezerra concentrou-se em alguns instantes e em seguida respondeu, aliando energia e brandura. Aceitamos o desafio, mas tragam também ao debate aquele que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo, os malfeitores que ele tenha regenerado para a dignidade humana, os infelizes aos quais haja devolvido o ânimo de viver. Ah, meu amigo, se vocês puderem trazer um só dos desventurados do mundo, a quem o materialismo terá dado socorro moral para que se liberte do cipoal do sofrimento, nós, os espíritas, aceitaremos este debate. Obrigado. Nós que te agradecemos pela palestra. E então vamos agora ao passe, né? Você fica aí conosco e nós já vamos providenciar o passe então. Só um minutinho, caros irmãos. Estamos organizando para que possamos ir para a próxima fase da nossa atividade. Vamos procurando nos preparar para a realização do passe. Vamos fechar nossos olhos, respirar calma e profundamente. Vamos silenciar as nossas mentes, colocando-nos em condições de receptividade. Nesse momento de vibrações, a espiritualidade superior se aproxima de nós, estendem as suas mãos amorosas em nome de Jesus, para nos amparar nas nossas maiores necessidades. Mais uma vez, respira fundo, porque ao respirarmos fundo, vamos eliminando as tensões, os sentimentos ruins, tudo aquilo que tem nos incomodado, sabe, esses problemas do dia a dia, o cansaço, a dor de cabeça, a angústia, a tristeza, a mágoa, toda essa coisa ruim, nós vamos eliminar agora com esse passe. Mas para purificarmos-nos e podermos receber essas energias, oremos. Pai nosso que está no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor Jesus, que essas energias que o Senhor faz descerem sobre nossa casa, nossos corpos, possam ir neste momento queimando os miasmas, reconstituindo as nossas células, que possam, Divino Senhor, ir afastando do nosso lar todas as energias ruins e as companhias espirituais que não são desejadas. Que o Senhor finque no portal da nossa casa agora a bandeira do seu Evangelho e que ela esteja ali tremulando, informando ao mundo exterior que aqui neste lar há uma família cristã sob a sua guarda e a sua proteção. Ó bendito Senhor, ainda que o mundo esteja ruindo lá fora, que eu e você e nenhum das nossas famílias seja atingido. Que possamos viver abundantemente a paz, o amor, e também com os recursos necessários para a vida confortável. Tira de nós agora toda a ira. Ajuda-nos a compreender as pessoas mais difíceis com as quais somos levados a conviver. Oh, meu Deus! Nosso desejo agora é repousarmos a nossa cabeça no seu colo e receber o afago do seu magnânimo coração, que vai, neste momento, infundindo em nós extremo bem-estar, paz, harmonia, luz interior, bênçãos, muita paz, muita saúde, confiança, esperança renovada, que a cada dia, Senhor, basta o seu mal. Então que no dia que virá, só o bem se faça presente nas nossas vidas. Temos convicção disso. Pai, sente aqui do nosso lado. Ajuda-nos a energizar essa água. Multiplique as nossas forças magnéticas. Dá-nos a demonstração do seu amor por nós e do seu poder, colocando nesta água o indispensável para a nossa saúde, que ao bebê-la e ao percorrer o nosso corpo, ela possa fazer a diferença, restaurando-nos a saúde. Senhor, abençoe a circunvizinhança, abençoe os nossos pais, nossos parentes, abençoe as pessoas boas que têm aberto portas para nós, os nossos companheiros e companheiras de trabalho, mesmo aqueles que talvez sejam mais difíceis, Senhor, que a vossa misericórdia os alcance agora, para que tornem-se fáceis. Senhor Jesus, sabe essa necessidade que esse irmão tem na mente agora?
que está preocupando tanto, que não sabe como é que vai ser, problema de saúde, causa na justiça, dificuldade financeira, problema divino Senhor, problema, porque vivemos num mundo de prova e de expiação, mas este irmão, essa irmã, que não sabe como resolver, faça do seu travesseiro nessa noite um bom conselheiro e permita aos vossos emissários de luz virem apresentar-lhe a solução. E quando raiar um novo dia e esse irmão, essa irmã abrir os seus olhos, junto com eles abra também a sua mente e tudo possa se apresentar com maior clareza. E assim, confiantes na assistência que o Senhor nunca nos deixou faltar, nós te louvamos, enaltecemos o seu nome, que é santo, soberano, sempre e sempre. Voltamos nossos olhos para ti agora, para te agradecer. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado por tudo que tem feito, que nos tem dado, mas também pelo que às vezes o Senhor não permita que tenhamos, por entender que não é melhor para nós. Mas nós te louvamos por tudo, agora e para todos sempre. Louvado seja o seu nome, Senhor. Sinto vontade nesta hora de homenagear Maria, a mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora da nossa desencarnação, para todo sempre. Que assim seja. Que Maria, Mãe Santíssima, ao lado de Jesus, também os abençoe e os ampare, porquanto é um espírito de muita luminosidade, que de tão grandioso e bondoso coração vela por todos os que sofrem. Que assim seja, graças a Deus. Amigos, irmãos, companheiros no ideal maior, que nos propicia a doutrina espírita, que mais do que nunca Jesus esteja presente na sua vida. Que Deus te abençoe, abra você, seu esposo, seus filhinhos, que abra seus caminhos, que te dê todo o amparo necessário, assim como a todos aqueles que têm contribuído com a obra de Jesus através do Centro Espírita Anália Franco. Desejo que todos fiquem em paz, que tenham uma excelente noite de sono, muitas bênçãos na sua vida e que as nossas vibrações de hoje, o passe virtual de hoje, se torne real no seu dia, na sua existência. Abraço a cada um fraternalmente e me despeço desde já convidando-os para sábado, às 16 horas, estarem estudando conosco. Fiquem com Deus, caros irmãos. Fiquem com Deus.